Ficar à vontade. Mais uma semana, né? Com a graça de Deus. Feriado aqui em São Paulo. Aproveitaram o feriado? Trabalharam? Descansaram? Obrigado. Hoje a gente vai falar... É um complemento, né? Na primeira semana a gente falou sobre metas. Na segunda foi para tirar as desculpas, né? da nossa vida. E hoje é a decisão. Hoje a gente precisa tomar uma decisão. Então, quando você decide algo, você tem aquela convicção de alguma coisa, as coisas começam a acontecer na nossa vida. Então, a primeira decisão no dia de hoje, na minha visão, é o seguinte. Como a gente está com um planejamento e o nosso objetivo é terminar 2023 melhor do que começamos, então a primeira decisão é, o final de 2023 precisa ser melhor do que o começo. Então, hoje a gente precisa daqui decidido para isso acontecer. Então, a gente tem que, para isso acontecer, a gente precisa ter algumas direções, né? Mas, como assim decidir Tá saindo, acho que tá. Tá bom? O som tá bom? Como assim decidir que esse ano vai terminar melhor? Tem gente que tá meio perdido, né? Ainda não definiu muitas coisas, tá meio em aberto. Só de você decidir o que você não quer já é um pontapé inicial muito bom. Então, se você conseguir decidir algumas coisas e decidir que não tá bom do jeito que tá, já é um ponto de partida muito bom para a gente conseguir caminhar em direção ao final do ano e ter um final de ano melhor, né? Senão a gente vai ter sempre o mesmo resultado, fazendo a mesma coisa todo dia, vai tendo o mesmo resultado. Então hoje é o dia da decisão. Todo mundo está decidido nisso? Final do ano vai ser melhor ou estou eu sozinho nessa? Tá todo mundo firme, né? Então, vamos para cima. Eu estava conversando com a Dói. Esse negócio de decisão é muito importante, né? Eu estava conversando com a minha esposa esses dias, conversando sobre algumas coisas que a gente já fez na vida. E aí a gente começou a conversa falando que, poxa, mas acho que não foi tão legal aquilo que a gente fez do ponto de vista financeiro, né? E aí, continuando conversando com ela, a gente falou, talvez financeiramente a gente tinha uma perspectiva maior e não deu tão certo, né? Mas muita coisa aconteceu no meio do caminho. Por conta dessa decisão que a gente tomou em fazer aquilo, a gente conseguiu ajudar muita gente, transbordar em muitas pessoas, conseguimos alcançar muitas pessoas e muitas coisas foram colhidas, né? E não só das outras pessoas, mas também da nossa, porque eu comecei, por conta dessa decisão, eu comecei a encontrar novas pessoas, porque eu segui novos caminhos, encontrei novas pessoas, que essas pessoas fazem diferença na minha vida hoje. Se não fosse essas pessoas, eu não conseguiria alcançar determinados resultados no dia de hoje. Então, qual que é o ponto disso? Que aí eu vou basear toda a instrução para vocês entenderem. Foi tomada uma decisão de fazer. E o engraçado é que quando a gente tomou essa decisão de avançar, a gente não calculou muito o que podia dar errado. A gente só foi. Porque se tivesse calculado muito o que tinha dado errado, a gente não ia caminhar. E a gente ia ficar bloqueado, não ia avançar. Não ia ter dezenas de testemunhos de outras pessoas, nós não íamos ter alcançado as outras vidas. E na nossa vida é assim. Eu fiquei me perguntando, né? Poxa, então a gente tomou a decisão, avançou e tudo deu certo, foi se encaixando. Mas e quantas decisões a gente deixa de tomar na nossa vida e a gente não sabe o que acontece? Né? Quantas decisões a gente deixa de avançar, de querer fazer e por medo, preocupação, a gente para e não avança? Ou então a gente para na primeira dificuldade e aí acha que não era aquilo. Então o tema hoje é a decisão, porque isso é muito mais profundo, né? Eu trouxe um exemplo aqui que com o tempo eu vi que deu certo. Mas e aquelas decisões que a gente deixa de tomar e não sabe o que podia ter acontecido? Então eu imaginei, para chegar nessa reflexão, um labirinto. Imagina um labirinto e você dentro. E quando eu imaginei isso, eu me imaginei, a Agatha é mais nova, não vai lembrar, mas o pessoal que é um pouco mais antigo vai lembrar aqueles programas que tinha no SBT, que tinha aquelas brincadeiras gincanas, que eu colocava as pessoas dentro, era um labirinto, ela tinha que sair do labirinto. Achar o caminho, exatamente. Tinha muito nos programas do SBT, né? No Ratinho, no Gugu. E aí quando eu estava montando isso aqui, eu imaginei a gente dentro de um labirinto. E esse labirinto é a vida. Porque a gente tem dezenas de caminhos a tomar. E dezenas de decisões. Você decide optar por um caminho e não optar por outro. E a nossa vida tem muitas decisões. Só um parênteses antes de dar continuidade, a gente toma cerca de 200 decisões por dia. Desde que hora eu acordo, se
escovo o dente agora ou mais tarde, até que caminho que eu pego para o trabalho. Então são cerca de 200 decisões por dia. Algumas menos relevantes, mas algumas relevantes. Então é muito importante a gente saber tomar a decisão. Então voltando, eu imaginei a gente num labirinto. E esse labirinto é a vida. E toda hora você precisa tomar uma decisão. E quando você toma uma decisão de virar para a direita ou virar para a esquerda, às vezes a porta está fechada. E aí essa porta está fechada, e aí eu fiquei me perguntando e me questionando. Como é que a gente vai saber se ela estava realmente fechada? Como é que a gente vai saber se não era para avançar? E fiquei perguntando e tentando entender com Deus, né? Porque esse pensamento partiu dessa conversa que eu tive com a minha esposa. Aquele meu pensamento que eu tinha para esse negócio que a gente foi fazer, a porta estava fechada, porque eu estava com os olhos financeiros, e não deu certo financeiramente falando. Depois, ao longo do tempo, até deu, mas não o que a gente esperava. Então, e se eu tivesse parado ali? Eu fiquei me questionando nisso. E aí eu fiquei perguntando, eu falei, caramba, não ia ter alcançado tantas pessoas, não ia ter ajudado tanta gente, não ia ter me ajudado, depois de tanto tempo, acabou me ajudando. Eu falei, se eu tivesse parado, eu teria atrapalhado Deus. Daí surgiu o meu questionamento, que eu perguntei, Deus, como é que a gente não te atrapalha? Eu não quero te ajudar não, eu só quero não te atrapalhar. Porque ele não precisa da nossa ajuda. Mas a gente precisa apenas não atrapalhá-lo. E o pensamento a conclusão que eu cheguei foi a seguinte: no meio do labirinto, quando você vai abrir uma porta e ela está fechada, não significa que não é bom para você. Porta fechada também é milagre. Por quê? Porque você não pegou aquele caminho, você foi obrigado a pegar outro caminho. Então, se aquela porta tivesse aberta, você não teria pego o caminho que você deveria ter pego. Então, como que a gente não atrapalha Deus? Não parando de abrir as portas. Não parando de tomar decisões, de continuar tentando. Eu acho que o único modo que a gente não deixa Deus agir na nossa vida é se a gente desistir. Então, se você desistir no meio do labirinto, se quiser sentar no chão e não querer mais avançar, não vai ter como te ajudar. Porque muita coisa vai acontecer no meio do caminho, quando você está tentando algo. E aí você vai descobrir que aquela porta não era sua, depois você vai tentar outra, e aí você vai tentar outra, e assim você vai buscando, até achar a porta certa. E nesse meio do caminho, você vai tendo experiências. Só que a vida, ela é feita mais de nãos do que de sim. Ao longo da nossa vida, a gente toma mais nãos do que sim. E tem muitos nãos que nos bloqueiam, faz a gente parar, querer não avançar. Então, não está relacionado com quem mais bate, e sim com quem mais aguenta apanhar. E eu cheguei a essa conclusão. Então a gente precisa aguentar apanhar, se cair, levantar, e não importa quantas vezes a gente vai cair. Se você caiu 10, se você levantar 11, você é um vencedor. Agora, se você cair 10 e cair no chão na 10ª, você perdeu, você desistiu. Aí não tem como a promessa te cumprir. Só para você ter uma ideia, nesse meio do caminho, que a princípio foi só transbordando na vida de pessoas, esse negócio, e depois alcançou a minha. Mas se eu tivesse desistido, com 2 anos ou com 3 anos que isso aconteceu, não teria alcançado a minha vida. A gente continuou caminhando, batendo na porta fechada, até que chegou na minha vez. E chegou, por quê? Porque eu estava lá no meio do labirinto, andando. Eu não estava parado. Nisso que eu estava andando, encontrei uma nova pessoa, porque peguei um novo caminho. No que eu encontrei essa nova pessoa, tive novas oportunidades. Na nossa vida é assim. Você pode aplicar isso em tudo. Então, se você desistir, acabou. Agora, se você entender que aquela porta não é para você, mas você adaptar a sua rota, aprender de um novo jeito, fazer algo novo, você vai entendendo e você vai criando novas experiências. E essas experiências vai nos ensinando para que a gente possa ensinar outras pessoas. E é o nosso princípio de vida, que é ajudar o próximo, né? E aí cada um na sua área. Mas se você não tem novas experiências, você não tem como ajudar novas pessoas. E aí, dentro disso, eu falei assim, tá, bacana, então se a gente não desistir, a gente não atrapalha Deus. Mas e o milagre? O milagre ele é imediato. Então ele vem na hora certa. Então ele não vem depois. O milagre ele vem na hora certa. Então tem muita gente que fala assim, Deus está demorando porque está caprichando, né? Não, Deus não precisa, ele não demora, ele chega na hora certa. Quando o pessoal precisava atravessar o mar, ele podia já deixar o mar aberto quando eles chegaram, mas o mar só se abriu quando eles chegaram na praia. Agora, e se eles não tivessem chegado até a praia? E se aquele fosse um labirinto deles, eles não tivessem chegado até a praia? É chegado ou chego? Os dois? Se eles não tivessem chegado até a praia, eles tinham desistido no meio do caminho. Mas não, eles
Continuaram caminhando, caminhando. Eu não sei se é verdade isso, mas pelo menos a novela, para quem viu lá os 10 Mandamentos, né? Retratava que eles olhavam para trás e viam o faraó, né, chegando. E aí eles continuaram caminhando, então imagina só o desespero, porque estava fechado, estava o rio, né? E o pessoal chegando e você não tem para onde ir. Mas aí quando eles chegaram lá, o rio não, o mar, né? Quando chegou lá, o mar se abriu. Mas porque eles caminharam até lá, eles não pararam na porta fechada. Se aquilo for verdade, né, o que o filme retrata, quando eles olhassem para trás, olhou para frente e parassem ali, como é que Deus ia fazer milagre? Como é que Deus ia fazer milagre se ele tivesse parado ali no meio do caminho? Por quê? Porque os olhos deles viram que não dava para ir para frente, para trás vinha a gente, melhor ficar aqui então. O milagre só aconteceu porque eles foram até lá. Então o milagre ele não vai, Deus não está demorando porque está caprichando. Ele vai chegar na hora certa, ele sabe a hora do milagre. Então você não precisa se preocupar. Mas o milagre ele só aconteceu para esse povo porque eles estavam caminhando. E aquilo que eu bato muito na tecla, nós precisamos estar caminhando. Ele não vai, se você estiver parado, não vai chegar até você. Se você precisa de uma porta de emprego e você está em casa, não vai bater na tua porta. Se você precisa de alguma provisão, você precisa estar conhecendo gente. Você precisa estar em contato. Se você se esconder debaixo da tua cama, ninguém vai te encontrar. Ainda bem que as camas hoje em dia já não tem nem mais como entrar mais embaixo, né? Já tem aquela box que você já nem entra mais embaixo. E aí, com o passar do tempo, as coisas vão fazendo sentido na sua vida. No começo a gente não entende. E é até bom que a gente não entenda. Porque eu fico pensando, se eu entendesse tudo desde o começo, eu não teria tomado aquela decisão de continuar avançando. Talvez eu tivesse parado, se eu entendesse tudo desde o começo. E é bom que a gente não entenda. Por quê? Porque a gente descobre no meio do caminho. Não tem como você descobrir tudo o que vai acontecer com você. Você só descobre vivendo, caminhando, tentando, fazendo coisas novas. Experiência. E a experiência só se adquire como? Vivendo. Não tem como. Não tem como você ter experiência sem viver. E aí a gente se magoa, né? Quando acontece muitos... A gente até falou, né, dos tais processos, né, da vida. A gente se magoa, mas é o processo que ensina a gente. E tudo, igual eu falei semana passada, tudo varia do jeito que você olha para o processo. Quando eu entendi isso, ficou bem mais leve a minha vida. Porque a maneira que você olha... Deu ruim aí. A maneira que você olha para o processo e você entende que você tem que aprender alguma coisa com aquilo, você começa a desfrutar o seu caminho. Então você começa a desfrutar durante o caminho. O problema deixou de existir? Não, o problema está lá. Mas você está mais leve para aprender. E enquanto você não consegue aprender com o caminho, ele não vai embora. O problema não vai embora, porque o problema não se joga para baixo do tapete, o problema se resolve. Só que como é que você vai resolver se você está no meio do furacão e não sabe que aquilo é um problema? Você só vai saber se você estiver tranquilo, desfrutando daquele problema. Não estou falando para ser responsável, estou falando para você ter uma visão mais de longe e entender que você está passando por isso para aprender. E para aprender algo, para ensinar alguém. Porque todo mundo passa por algo parecido na vida. Então se você acha que você é o único que está passando por isso, mentira, engano seu. Já tem outras pessoas passando. Agora, se você descobrir quem são essas outras pessoas que estão passando pelo que você está passando, você vai passar mais rápido ainda. Então, e aí quando você passar mais rápido, você vai poder ensinar mais gente. Por isso que eu falem do que vocês estão passando. Mesmo que vocês ainda não tenham resolvido o problema todo. Fala. Simplesmente põe para fora. Você nunca sabe como a outra pessoa está. Eu dou sempre o exemplo de uma depressão. Que às vezes você não sabe que a pessoa do seu lado está com uma depressão, mas às vezes você venceu. Estou dando um exemplo, tá? Às vezes você venceu, mas ou está vencendo a depressão. Só de você falar, você é uma luz no fim do túnel para aquela pessoa. De repente essa pessoa estava se programando para se matar naquele dia. Mas aí só de você ter falado que você também tem a depressão, que você está querendo vencer, ela já viu uma luz no fim do túnel. E uma vida não tem preço. É incalculável o preço. Então fala do que você está passando. A sua dor pode ser a dor do próximo. E assim a gente vai ajudando as pessoas, né? Só que a gente precisa tomar decisão o tempo todo. E não tem como tomar uma decisão nós estando exaustos, fisicamente, mentalmente. Você não vai tomar uma boa decisão. Você precisa estar com a mente limpa, fresca, para tomar a melhor decisão. Tem até aquilo, né? Não se toma uma decisão de cabeça quente, né? Tem até, que é bem verdade, só sai caca, né? Então a gente precisa estar descansado para conseguir tomar essa decisão. Como é que a gente descansa se está tudo desmoronando? Quando a gente começa a entender que quando está tudo desmoronando, na verdade está tudo se encaixando. É quando você consegue desfrutar o processo que você está passando.
Aí você vai conseguir entender e tomar a melhor decisão. E essa decisão que você vai tomar é a que vai te dar acesso. A decisão que eu tomei na história que eu contei, uma história verídica, me deu acesso. A decisão que você vai tomar pode te dar acesso. Às vezes não te dá acesso de cara, como aconteceu comigo. Demorou anos, sem entender. E aí acabou acontecendo. Então, hoje você vai ter que sair daqui descansado. Se tem alguém aqui exausto, hoje é o dia de vocês ficarem tranquilos, conseguir relaxar e conseguir descansar em Deus para conseguir tomar a melhor decisão. Que já que a gente toma 200 decisões por dia, a partir de amanhã você vai começar a tomar a decisão correta, a decisão que vai mudar a sua vida esse ano. O dia de hoje foi muito importante. Foi uma construção, igual eu disse no começo. Primeiro a gente definiu as metas, a meta é o norte, para onde a gente quer ir. O segundo dia foi eliminar as desculpas. Tudo aquilo que a gente dá de desculpa para não avançar, a gente quebrou no segundo dia. E hoje é a decisão. Se você não for firme na sua decisão de avançar, você não vai ter um bom resultado no final do ano. O final do ano ele começa hoje, ele não começa em dezembro. Então, a gente está nesse propósito de 2023 ser melhor do que 2022. Só vai ser melhor se vocês já estão colocando em prática e se você já tem visto algum tipo de avanço da semana passada para essa, da primeira semana para cá. Lembra que uma das coisas que a gente falou lá no primeiro dia era medir os nossos resultados? Então, a gente precisa fazer essa medição, se estamos avançando ou não. Já está acabando janeiro, está voando o tempo. O tempo está voando. Então, saia daqui hoje com uma decisão. Se você não sabe o que você quer ainda, pelo menos decida o que você não quer. E se você não quer que a sua vida esteja do mesmo jeito que está agora, decida isso hoje e caminhe em frente. Que você vai ter um final de ano muito melhor do que esse começo de ano. Eu acredito? Todo mundo acredita? Glória a Deus. Então tá bom. Pessoal que estava assistindo, pessoal que está assistindo, obrigado. E até a próxima, toda quarta-feira.